Bom dia, pessoal. Tudo bem? Deixa eu acender a luz aí que tá meio escuro. Vamos lá, né? Bom dia também, pessoal que está online. Um abraço. Vamos iniciar então nosso estudo da manhã, né? Convidando a todos para fecharmos os nossos olhos e levarmos o pensamento até o nosso querido Mestre Jesus, suplicando o seu auxílio, o envolvimento da sua vibração superior, de modo que nós assimilemos essa luz que jorra do alto em forma de saúde, de harmonia, de equilíbrio, de bem-estar, de estímulos que todos necessitamos para o nosso caminhar, para a nossa melhoria, para o nosso avanço. Obrigado, Senhor Jesus, pelos amigos que temos na vida material, que estão conosco, compartilhando desses momentos felizes que todos nós temos oportunidade. Também os amigos espirituais que nos cercam de carinhos, de cuidados, de proteção, e ainda hoje aqui estão nos auxiliando em tudo o que é possível. Pedimos também benefício, Senhor, dos espíritos necessitados, que também se aglomeram em torno destes trabalhos, para que possam aurir forças renovadas, estímulos para a sua caminhada. Abençoa, Senhor, os nossos lares, os nossos familiares e todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Que as nossas vibrações, unidas às tuas irradiações poderosas de amor, possam alcançar a todos estes, inclusive aqueles que estão com os nomes no caderno de preces. Que todos sintam a tua suave presença, a suave fragrância da tua alma, Senhor. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos estudar mais um pouquinho. Vamos dar continuidade, então, ao estudo do Evangelho de Mateus, né? Hoje nós vamos pegar o item, o anúncio do Calvário. Jesus, em algumas oportunidades, ele anunciou, como que prevendo as dificuldades que ele passaria, ele anunciou o seu Calvário, né? Como que numa premonição, como que numa antecipação, uma precognição, numa linguagem parapsicológica, né? Ele anteviu tudo aquilo que ele iria passar. Ele sabia, né, por certo, a programação estabelecida por ele mesmo anteriormente, sabia das dificuldades que ele iria passar, né? Então, isso está também em Marcos e em Lucas, né? Marcos capítulo 8 e em Lucas capítulo 9. Então, a partir de então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele partir para Jerusalém, padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ser levantado no terceiro dia, né? Então, pessoal, começou a falar, né? Em algumas oportunidades ele falou sobre isso, que ele precisaria padecer. Os discípulos talvez não entendessem muito bem e até relutassem um pouco com essa informação. Porque para eles era muito difícil imaginar ou até entender que Jesus, que fazia todos aqueles prodígios e que dava todos aqueles sinais, poderia ser pego e morto de uma forma tão violenta, tão arbitrária, como Jesus estava falando. Então eu acho que era difícil até daquilo entrar na mente e ser aceito pelos discípulos, né? Mas Jesus falava, né? Aqui novamente ele fala, é preciso padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ser levantado no terceiro dia, né? Teve um momento, logo no começo do trabalho de Jesus, junto à multidão, que eles tentaram pegar Jesus, o que ele fala?
Ele falou, olha, destruí esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Né? Eles acharam graça porque eles pensaram que ele estava falando do templo de Salomão, né? Que eles levaram acho que 40 anos para construir. Né? Então, eles não entenderam que Jesus estava falando do corpo dele. E olha que interessante, a nota interessante aí é que ele considerava o corpo dele como um templo. Emmanuel até chama a atenção nossa a respeito disso, né? Nas suas abordagens do Evangelho. Olha o respeito com que nós temos que tratar o nosso corpo, como um verdadeiro templo. Né? Os cuidados, né? Evitando os desgastes desnecessários, evitando os abusos. Né? Eu até estava lendo Missionários da Luz, do André Luiz, que ele falava a respeito das pessoas tentando a mediunidade, né? De algumas pessoas tentando a mediunidade, um tentando a psicografia, outro tentando a incorporação, né? Cada um ali na mesa, na reunião mediúnica e tentando um tipo de mediunidade diferente. Né? E aí André Luiz, junto com o Alexandre, o instrutor dele, eles começam a observar os corpos e as almas que estão ali, né? Os médiuns, no seu aspecto vibratório, espiritual, e também no seu corpo físico, ali concentrados. Né? E o André Luiz começa a ver, então, na sua visão de raio-x ali, ampliada pelo auxílio do Alexandre, ele começa a ver em os efeitos do álcool. Então começa a analisar ali todo o desarranjo orgânico em função do álcool. Todos os centros vitais são prejudicados em função do abuso do álcool, né? Ou do uso sistemático do álcool. Né? Todos os centros são prejudicados, né? Nenhum deles se salva. E ali estava ele emanando vibrações que o Alexandre chamou de energias venenosas. Os vapores que emanava do corpo daquele senhor, né, que fazia uso regular de alcoólicos, o Alexandre falou que emanava fluidos venenosos. André Luiz até chama atenção para a Câmara de Passe, falando que para a gente interditar a entrada da pessoa que fez uso de alcoólicos. Entendeu? O André Luiz fala isso, ele recomenda isso no livro Conduta Espírita. Porque justamente pelo tipo de vibrações que irradia, que acaba prejudicando a aplicação dos outros passistas nos outros pacientes que estão recebendo. Né? Então, por causa, às vezes, de uma pessoa, você prejudica o trabalho de vários. Né? Então, ele dá essa recomendação. Para uma outra pessoa que estava tentando ali um outro tipo de mediunidade, ele observou o ventre de uma mulher superlotado de alimentos, de pastas, de gorduras, de carnes, de condimentos. Estava ali superlotado, o André Luiz falou assim, olha, parecia que a gente estava diante de um alambique de configuração caprichosa, de condimentação, né? E, inclusive, ele viu alguns vermes conhecidos nossos, alguns parasitas conhecidos nossos aqui na Terra, e outros desconhecidos, que ele chamou de lesmas, vorazes. Lesmas psíquicas, né? Que ele chamou de lesmas psíquicas. São parasitas psíquicos, criados pelo hábito da glutonaria. Né? Aí um outro rapaz, também tentando a mediunidade, aí o André Luiz observou a região genital do rapaz. Estava ali pontilhado de micro-organismos também, micro-organismos vorazes também na região do epidídimo, né, na uretra, em vários lugares ali do aparelho genital. Né? E essas bactérias psíquicas, esses seres microscópicos de origem transcendente, né, eles absorvem a força vital dos centros energéticos nossos, dos chakras, do nosso corpo, dos órgãos. Eles absorvem energia vital. De modo que André Luiz percebeu que a glândula pineal, que fica na célula túrcica, bem no centro do cérebro, né, que é a glândula da vida mental, é a nossa antena parabólica ali captando as influências espirituais, ela apresentava-se muito reduzida, como se fosse uma sementinha pouco luminosa, naquelas pessoas
que estavam sendo vampirizadas, né, mantendo os maus hábitos. Ou seja, não havia excedente de forças, não haviam forças suficientes para acender a glândula pineal. Para acender, para subir, né, acender as energias vitais que brotam na base da coluna, né, e sobem, ascendem num processo de crescimento pessoal, de sublimação pessoal, e se abrem no chakra coronário, fazendo a comunhão com o plano superior, através de todos os fenômenos mediúnicos, parapsicológicos, a comunhão com o transcendente. Só que nas pessoas que têm as energias gastas de forma imprevidente, de forma descuidada, sem uma canalização produtiva, não há energia excedente para ativar o centro superior. Então, há pessoas que estavam tentando a mediunidade, só que sem aquele substrato que poderia facilitar esse trabalho de comunicação com o alto. O Alexandre até fala, olha, não tenhamos ilusões, nenhum de nós conseguirá o avanço nesse campo psíquico sem uma determinada continência nos campos inferiores. Né? Não quer dizer que nós vamos deixar o sexo, não quer dizer que nós vamos deixar a alimentação, mas quer dizer que nós vamos começar a utilizar de forma mais racional, né? De forma mais planejada, mais consciente, mais responsável, né? Levando em consideração também as possibilidades de elevação que a gente tem. Né? Eu falei isso para complementar aqui a ideia do corpo como um templo, né? Que Jesus falava que o nosso corpo, ele chamava o corpo dele de templo. Só que todos nós temos um templo. Nosso corpo é o nosso templo. Né? É o nosso vaso. Nós temos que limpar o vaso para receber a energia pura que vem de cima, né? Que vem do alto. Mas então ele falava a respeito das dificuldades que ele iria passar e da morte física que ele teria que atravessar, né? Mas que ele voltaria. Mas Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus tenha misericórdia de ti, Senhor, de modo nenhum te acontecerá isso. Agora imagina a condição, né? Imagina a situação aqui, Pedro repreendendo Jesus, né? Imagina qualquer um de nós, a condição que a gente teria de chegar para Jesus e chamar a atenção de Jesus. Né? É uma coisa inconcebível para nós. Né? Mas Pedro falou, Senhor, que história é essa? O Senhor vai morrer, vai padecer? Nós não vamos deixar que aconteça isso, não. Né? Deus vai ter misericórdia do Senhor, né? De modo algum vai acontecer isso. Olha, todos nós vamos morrer. Jesus nasceu materialmente no organismo físico, ele também passaria pela morte. Uns desencarnam antes, outros depois. Ele estava falando de uma morte violenta, que ele seria assassinado. Talvez isso fez com que Pedro ficasse preocupado. E Pedro, inseguro, assim como qualquer um de nós, né? E a gente faz absurdos quando a gente deixa a insegurança falar, né? Quando a gente começa a desconfiar da vida e de tudo que faz parte da vida, a gente faz e a gente pensa verdadeiros absurdos, né? Mas movidos pela insegurança, né? E aqui o Pedro, movido pela insegurança, ele deixou que o medo tomasse conta dele. Então ele falou, Senhor, de modo algum, nós vamos deixar que isso aconteça. Né? Aí o que Jesus falou? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, vai para trás de mim, Satanás. Tu és o escândalo para mim, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Então olha que interessante, na semana passada a gente falava justamente daquela passagem lá, quem diz o povo que eu sou? Uns falam que o Senhor é Elias, outros é Jeremias, ou algum dos profetas que voltou, né? João Batista, ou algum dos profetas que voltou. E vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala, bendito sejas, Pedro, né? Porque não foi a carne que tu revelaste, mas foi o Pai que está no céu. Lembra que eu falei que era o fenômeno mediúnico? Né? Estava visivelmente mediunizado, inspirado. Aí Jesus até fala, pois eu digo que tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja, sobre a pedra da mediunidade. Né?
Tudo que ligares na terra estará ligado no céu, o que desligares na terra estará desligado no céu. Por quê? Porque o médium é essa ponte de ligação entre a terra e o céu, entre as dimensões várias, né? E por que Jesus falaria, afasta-te de mim, Satanás? Aquele mesmo a quem Jesus havia dito, bendito sejas, né? Tu és pedra, sobre essa pedra construirei minha igreja, agora está chamando de Satanás? Né? Uma mudança radical, né? Por quê? Para nós, no nosso entendimento, Pedro, quando ele deixou que a insegurança falasse dentro dele, e o medo surgisse no seu coração, ele baixou a vibração dele. Isso acontece com qualquer um de nós. A gente abaixa a frequência, num minuto a gente está bem. A gente está bem aventurado, bem sintonizado, inspirado. Daqui a pouquinho, se alguém ligou, falou uma coisa lá, você já ficou inseguro, já vem um medo, aí você já baixa a vibração e já passa a sintonizar com os espíritos infelizes. E o Pedro estava sentindo a presença dos espíritos infelizes. Ele estava traduzindo o pensamento daqueles que estavam se sintonizando com o seu medo, utilizando o seu medo, a sua insegurança. E para reforçar essa hipótese, tem um certo momento, já no Monte das Oliveiras, que Jesus fala assim, Pedro, né, a carne está pronta, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Satanás está querendo te joelhar. Né? Está querendo, né? Tá te selecionando ali. Está conseguindo sintonia com você. Né? Satanás aqui, pessoal, entendamos não aquele ser mítico, né? Mas um espírito necessitado. Né? Satanás vem do hebraico, né? Que quer dizer adversário. Né? Então, todos aqueles espíritos que se colocam contra o bem, se transformam em adversários do bem. Né? Eles se colocam como adversários, não que nós sejamos adversários deles, mas eles se colocam como nossos adversários. Né? Então, Pedro, muito sensível, assim como a gente, somos todos muito sensíveis. Né? Talvez a gente não tenha percebido isso ainda. Talvez a gente não tenha relacionado ainda a sensibilidade que a gente tem com os sintomas que a gente sente, com as irritações durante o dia, no trabalho, com as dores daqui, dores dali, né? Com o medo às vezes que bate, com aquela angústia que a gente sente. Não que nós não tenhamos isso, não que nós não sejamos capazes de sentir isso por nós mesmos, nós podemos sentir isso por nós mesmos, né? Agora, é muito frequente, pessoal, as aproximações espirituais e nós começarmos a espelhar essas aproximações. É muito frequente. E a gente tem percebido que é mais frequente do que a gente imaginava ainda. A gente imaginava que era frequente, agora a gente vê que é muito mais ainda. Sintomas físicos, emocionais e mentais. É o jeito mais fácil da gente sentir a presença dos espíritos. Então você pergunta para alguém, você é médium? A pessoa fala assim, não, eu não sou médium. Porque eu não vejo o espírito, eu não ouço o espírito falar. Então eu não sou médium. Né? Mas às vezes a pessoa vai falar os sintomas que ela sente, dá uma lista daqui até lá embaixo. Assim. Todos os sintomas físicos, emocionais e mentais que a gente sente às vezes, dá uma lista ali durante a semana. E mudando ainda de um para o outro, dependendo do dia. Né? Aquelas dor que anda, às vezes está na cabeça, depois vai para o pé, depois vai para as costas. Né? E é interessante que essas dores, esses mal-estares, na reunião mediúnica, a gente vê passar de um para o outro. Né? Eu nunca soube que a dor pulava, né? Mas na reunião mediúnica parece que ela pula. Né? Então ela vai de uma pessoa para outra, ou seja, não é a dor que está pulando, mas é o espírito que está transitando ali. E ora um sintoniza mais com determinado espírito, ora outro médium está sintonizando. Às vezes um sofre com determinado sintoma a semana inteira. Chega na reunião mediúnica e melhora, ele se sente melhor, mas aí o outro médium dá passividade justamente para aquele espírito e vai falar justamente daquele sintoma que a pessoa sentiu a semana inteira. Né?
Quem participa das reuniões mediúnicas está acostumado com isso, né? Sabe como funciona. Né? Então, afasta-te de mim, Satanás. Né? Tu és o escândalo para mim, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Espíritos tentando desviar Jesus. Não adianta cultivar ilusões. Né? Jesus iria passar, ele sabia pelo que ele iria passar. Né? Aí, só lembrando, tá cadê o Davi? O Davi está com o microfone ali. Qualquer coisa, quem precisar do microfone é só erguer a mão. Então vamos entrar num outro tópico agora, que é requisitos para seguir Jesus. Vejam que tudo isso tem uma lógica, né? O que a gente conversou semana passada, encadeado com esse conteúdo de hoje. E agora Jesus, na sequência, ele fala os requisitos para segui-lo, né? Que está também em Marcos e em Lucas. Né? Então, no versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Então, veja bem, Pedro, inseguro, com medo, né? Ele estava com medo das dificuldades, com medo de seguir Jesus, com medo do que iria acontecer com Jesus. Mas Jesus depois fala, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, enfrente a sua dificuldade e siga-me. Não tenta fugir. Quantas vezes a gente tenta fugir das dificuldades? A gente tenta enfrentar as dificuldades, a gente tenta resolver as dificuldades pelo método da fuga. Quantas vezes, né? A gente quer resolver de uma maneira fácil os nossos problemas, né? Tem muitas pessoas, pessoal que infelizmente, que buscam suicídio. Né? Quantas pessoas a gente conversa nas reuniões mediúnicas, depois, chocadas por não terem acabado com a própria vida. Acabaram com o corpo, mas não acabaram com a vida. Né? E se encontram, inclusive, frustradas, né? Porque não conseguiram acabar com a própria vida, porque a vida é imortal. Nós somos indestrutíveis, né? Então, pessoas que tentaram resolver os problemas pelo método da fuga. Só que o que acontece quando a gente tenta resolver pelo método da fuga? O que acontece? Aumenta, né? Os problemas ficam mais complicados. Então a pessoa, quando comete o suicídio, ela não só não resolve os problemas, como ela cria outros problemas. E vai se encontrar no plano espiritual, agora com a angústia de ver a família padecendo, com a angústia das dores que traz no próprio corpo espiritual. Né? Então é muito difícil. Essa casa é uma casa especializada em atendimento de suicidas, porque ela é vinculada a Maria de Nazaré. E Maria de Nazaré é o espírito que mais se dedica ao cuidado dos suicidas, ao tratamento dos suicidas. Todos nós, é difícil a gente dizer de uma forma generalizada, mas eu creio e cada vez eu entendo melhor assim que é provável que todos nós tenhamos um pezinho no suicídio. De uma forma ou de outra nós tenhamos alguma relação com esse tema. Tá? Não é à toa que nós viemos a parar aqui nessa instituição. Provavelmente são coisas que a gente vai tentando entender com o tempo, sabe? Mas parece que está sinalizando isso. Eu acho que todos nós, de alguma forma, já vivenciamos essa situação. E por isso nos ligamos profundamente a Maria de Nazaré, e por isso a gente caiu de paraquedas aqui, que não foi de paraquedas, né? E por isso, casualmente, a gente veio parar nessa estrutura aqui. Mas provavelmente nós já tenhamos passado, talvez até mais de uma vez, pelo Hospital de Maria, lá no plano espiritual. Quem já leu Memórias de um Suicida, né, sabe do Hospital de Maria. Né? Ali o Camilo Castelo Branco, através da Ivone Pereira, ele narra todo o tratamento, desde da morte ali até a reencarnação de espíritos suicidas. Toda a terapêutica que é utilizada, né, pelos espíritos amigos. Né?
E depois a gente acaba, passado o período mais crítico, em que nós nos recuperamos, em que nós nos reerguemos, a gente começa a ajudar os outros que se suicidaram. Né? A gente começa a ajudar através da mediunidade, através, né, do espiritismo, a gente começa a ajudar aqueles que se suicidaram recentemente. Né? Então tudo leva a crer que seja assim. Mas vamos ver, devagarzinho a gente vai aprendendo um pouco mais. Né? Então quem quiser, né, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. E esse negar a nós mesmos, pessoal, não é negar os nossos deveres, é negar os nossos caprichos, é negar os nossos aspectos ainda complicados, é nós não darmos tanta importância para os apegos que a gente tem, né? Tanta importância para aquilo que a gente tem supervalorizado, mas que para a vida eterna não tem um valor tão grande, tem um valor mais relativo. Né? E coisas que são muito importantes, a gente tem relevado, a gente tem dado menos importância. Né? Então, tome a sua cruz e siga-me. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém... isso aqui já foi, né? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Olha que coisa, né? É justamente o oposto do que a gente costuma fazer. Né? Então a gente fica se preocupando em salvar a nossa vida. Né? De modo que a nossa vida seja exatamente aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente esperou, e aquilo que a gente planejou. E também aqui, vamos abrir um parêntese, a gente tem percebido também que sempre que a gente quer interferir nas coisas de uma forma mais intensa, nós acabamos atrapalhando. Vale mais a gente buscar boa sintonia e a gente interferir menos nas coisas. Né? Pensamento positivo, boa vontade, esperança, né? Buscar tudo que é positivo, mas não procurar produzir muitos acontecimentos. Toda vez que a gente quer se antecipar, a gente acaba se precipitando pela nossa ansiedade. A nossa ansiedade quer produzir os acontecimentos, quer fazer a coisa acontecer. E muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos, porque a gente não respeita o fluxo normal da vida, o fluxo da existência. Aí a gente planeja tudo. Só que os espíritos têm outro planejamento. Né? A gente não, eu tenho os 10 anos, próximos 20 anos planejadinho. Mas a espiritualidade tem outros planos para nós. Né? E geralmente a gente quer salvar a nossa vida. Nosso planejamento não é, pessoal, é tudo top de linha, né? Vamos dizer assim. O nosso planejamento, não é? É conforto, é riqueza, é beleza, é projeção. Eu estou falando assim, não é geralmente o que a gente busca, né? E aí os espíritos, o que eles têm preparado para a gente? Melhor nem falar, né? Dá até arrepio, né? Tem muita coisa boa preparada. Tá? Mas é coisa boa para o espírito. Nem sempre a gente entende como coisa boa. Né? Infelizmente, ou felizmente, um espírito amigo outro dia até nos falou assim, que, Alexandre, ainda, o sofrimento é o nosso melhor remédio ainda. Onde a gente mais avança ainda é o sofrimento. E quem planeja o sofrimento? Eu vou sofrer bastante nos próximos anos, eu vou fazer tudo para sofrer. A gente não deve fazer isso também, né? Senão já seria masoquismo, né? Mas ninguém planeja isso, ninguém quer isso. Não obstante, vocês já pararam para perceber que não importa o que a gente faça, você está ali, vai, né, procurando viver bem e sempre aparece uma coisinha ou outra, não é? A gente acha que são anomalias na nossa vida. A gente acha que são anomalias. Os problemas não deviam estar acontecendo. São anomalias na nossa vida. Aí a Joana de Ângeles fala que os problemas são apenas um modo da gente resolver, da gente aprender, da gente desenvolver a inteligência, a moralidade, se aperfeiçoar. Fazem parte do organograma da evolução. Né? E a gente às vezes fica brigando com a gente mesmo, com a vida, porque a gente acha que não devia estar passando por isso. Que é uma anomalia na nossa vida. Né? Não obstante, a gente vê que é assim que a gente começa a dar mais valor para o espírito,
vê a importância da mediunidade, vê a importância da caridade, a importância da fraternidade. Geralmente é quando a situação aperta para a gente. Geralmente é quando a dor bate a nossa porta. É quando a gente se torna mais sensível, mais humano, né? Mais amoroso, mais atencioso. Né? Então ainda é realmente o melhor remédio para a gente. Embora nós busquemos o bem, né? Sem ansiedade, sem tensões, sem querer antecipar as coisas, a própria vida vai nos levar para o que a gente precisar. Né? Então quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder, parece que está perdendo a vida, né? Parece que está dando tudo errado, parece que um sofrimento atrás do outro. Na verdade, está encontrando a vida. Né? Está encontrando a verdadeira vida, que é passarmos pelas dificuldades com compreensão, com consciência e com aceitação. Embora a gente tente melhorar os fatos na nossa vida. Né? É importante isso também. Até a Joana de Ângeles, para não ficar uma impressão ruim, a Joana de Ângeles diz assim que se nós, diante de uma situação ruim, nós não nos esforçarmos para sair dela, pode estar se configurando masoquismo. Né? Então, diante de uma situação ruim, estamos vivendo uma situação difícil? Ok. Eu aceito, me permito vivenciar isso, mas eu me esforço por sair dessa situação. Isso é saudável. Né? O próprio esforço vai levar ao desenvolvimento. Aí que está a evolução. Não é nos acomodarmos às situações, é nos esforçarmos para sair dela. Né? Não adianta a gente falar assim, mas eu estou assim porque Deus quer, porque no passado eu fiz isso, fiz aquilo. Ok. Né? Mas se a gente está com espinho no pé, você pisou no espinho, não adianta falar, porque no passado eu coloquei um espinho no pé de alguém, porque, né? Não adianta, o que adianta é você se esforçar para tirar o espinho. Pode ser que demore um pouco, mas não sossegar enquanto não tirar o espinho do pé. Né? Esse esforço é útil, é válido. Né? Aí continua Jesus. Porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Né? Então aqui fica claro o que Jesus quis dizer. Né? Muitas vezes a gente vende a própria alma. Né? A gente vende a própria alma seduzidos pelas vantagens do mundo. Né? Nós podemos usufruir de uma vida confortável, podemos usufruir de uma vida boa, de ser vivida. Não tem problema algum termos prazer na vida, isso tudo é perfeitamente viável. Né? Mas entendemos que a nossa vida não vai ser só isso. Ela não pode ser só isso. Né? E que adianta a gente ganhar uma vida absolutamente do jeito que a gente sonhava e a gente não ganhar nada espiritualmente. Né? Você ganhar todo o conforto do mundo, todas as possibilidades materiais do mundo, mas aquilo a gente não reverter em benefícios para a alma, para o crescimento interior. Aí não adianta, né? A Joana de Ângeles fala assim, o que é sucesso? O que é fracasso? Sucesso é autoencontro. Fracasso é domínio do ego. Então, sucesso, eu posso estar rico, posso estar pobre, eu posso estar saudável, eu posso estar doente, mas eu estou me autoencontrando, eu estou me conhecendo melhor, eu estou me transformando, sucesso. Não importam as condições exteriores, é sucesso. Posso estar empurrando um carrinho na rua lá, com um cachorrinho do lado, catando papel, sucesso. Se a pessoa está aproveitando essa oportunidade para se melhorar. Né? Ou a mesma situação pode ser um fracasso. Se a pessoa age só com rudeza, com ódio, com agressividade, né? Aquilo não está surtindo o resultado que poderia surtir. Né? Assim também se as contas estão recheadas. Na verdade, nós não vamos medir sucesso ou fracasso pelo tamanho das contas, mas pelo modo como a gente lida com os recursos que a gente tem. Né? Então, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Né? A gente conversa também com irmãos na reunião mediúnica que se voltaram apenas para a vida material e se encontram ainda apegados a bens, a terrenos, a casas, a testamentos.
Né? Situações terríveis às vezes são formadas familiarmente por causa disso tudo. Às vezes os filhos já estão disputando as posses do pai. Antes do pai desencarnar, os filhos já estão brigando já. Já estão querendo a partilha já em vida, né? Aquela disputa danada. Isso causa um problema espiritual muito grande. Difícil é aquele que depois realmente se liberta placidamente, harmoniosamente. É difícil. Tem que ser um espírito de muita condição, um espírito de muito equilíbrio. Senão ele fica preso naquela teia de vibrações. Vê um filho brigando com outro filho por causa do testamento. Um levou vantagem em cima do outro, não é? Mas tudo isso podia ser resolvido com um pouco mais de moderação, um pouco mais de desapego, né? Preparação para a vida eterna, né? Pois o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então restituirá a cada um segundo as suas ações, né? Quer dizer, no final das contas, o que vai prevalecer é a quantia de céu que cada um cultivou, ou de desarmonia que cada um cultivou, né? O que vai prevalecer é a justiça divina, dando a cada um segundo as suas obras. Não tanto as obras de fora, mas as principais, que são aquelas no recesso do próprio ser. São aquelas renúncias, muitas vezes, que as pessoas não veem, porque elas observam o exterior da nossa vida, né? Todos nós estamos aqui. Mas as principais renúncias são aquelas portas adentro do nosso coração. Aquelas que ninguém aplaude. E muitas vezes ninguém critica também. Só você que sabe dos seus dramas, só você que sabe das suas dores, dos seus conflitos, das mudanças, das montanhas que nós estamos removendo dentro de nós. Só a gente que sabe, só vocês que sabem, né, das montanhas interiores que vocês têm removido. É uma relação direta da criatura com Deus. Né, uma relação direta nossa com Deus. Né? Mas que vai ser considerado a quantia de esforço que cada um empreende, né? Até o André Luiz, quando ele ficou sabendo do Bonosora, né, lá no nosso lar, o Bonosora é aquela espécie de moeda corrente lá em nosso lar, né? E aí o Lísias vai explicando para ele como é que funciona o Bonosora, né, tal. Que o bônus é a medida humana, é a contabilização das horas, né, do esforço contado nas horas do dia, 6 horas, 8 horas cada dia, tal. Diz que lá no nosso lar eles trabalham 8 horas também. Esse negócio de reduzir a carga horária aqui na Terra, não sei não se vai dar certo. Lá no plano superior é 8 horas, tá? Com possibilidade de fazer hora extra também, viu? O André Luiz andou fazendo mais horas extras. Mas aí o Lísias fala assim, olha, o bônus é essa contagem mais exterior, que nós fazemos, as tabelas, tal, a bonificação. Mas o valor da hora é inapreciável. É subjetivo. Não é mensurável. Né? O valor da hora é a relação direta da criatura para com Deus. Porque trata do aproveitamento de cada um. Nós podemos ter 2 pessoas com enxada na mão lá, carpindo mato, lá, o terreno do lado lá. Né? E cada um aproveitar aquele tempo de trabalho de uma forma diferente. Para um, aquilo vira uma terapia. A pessoa está lá cantando, sorrindo. E para o outro, aquilo virou um tormento. Não vê a hora de largar a enxada. Não é? Então, é a relação direta da criatura com o Criador, com a vida. O aproveitamento da hora. Né? Que é muito importante. Amém vos digo que há alguns dos que estão de pé aqui, eu acabei repetindo aqui, amém vos digo, que há alguns dos que estão de pé aqui, que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Tá? Isso aqui, a princípio, pessoal, como não tem nenhum manual de como é que Jesus quis dizer, a gente imagina 2 situações aqui. Só para a gente finalizar. A gente imagina 2 situações aqui, a princípio. Né? Um exercício de reflexão. Alguns que estão ali perto de Jesus não provarão a morte naquela encarnação antes de ver o próprio Jesus voltando, né? Ressuscitado, né? Retornando ali após os 3 dias.
Pode ser isso que Jesus tenha querido dizer, né? E pode ser, aí já uma hipótese um pouco diferente, no contexto das reencarnações. A gente sabe que tem espíritos, por exemplo, que eles não podem reencarnar em espaços menores de 500 anos. A gente vê isso na obra do André Luiz. Espíritos de uma condição superior, eles não reencarnam antes de 500 anos, de 500 a 500 anos. Espíritos mais evoluídos devem levar muito mais tempo ainda para reencarnar. Jesus, por exemplo, Emmanuel fala que a única vez que ele esteve no planeta foi essa encarnação. Mas ele fala que ele volta, né, em espírito, né? As religiões esperam o retorno de Jesus, provavelmente em espírito, né? Mas talvez alguns daqueles que estão ali não provarão a morte até que Jesus volte, né? Até que chegue essa época de regeneração, chegue essa transição do planeta. Nós não sabemos, né? Mas é um exercício de reflexão, né? Quem sabe o que Jesus quis dizer daqui, né? É importante a gente raciocinar, né? Vamos dar uma paradinha, pessoal? Nós já estamos com o nosso horário avançando. Vamos agora fazer um trabalho de interiorização, de silêncio interior, de sintonização nossa com a presença divina dentro de cada um de nós. Porque Deus aqui está no nosso íntimo, pois nós somos expressão divina e por isso imortais, indestrutíveis, com todo o potencial superior a desenvolvermos, pois ele jaz latente em todos nós, necessitando o autoencontro, necessitando a autoconsciência e o autodesenvolvimento. Vamos então relaxar o nosso corpo, tranquilizando o nosso contato com o mundo externo, respirando profundamente, silenciando a nossa mente, diminuindo o fluxo dos pensamentos, limpando a nossa tela mental. Isso vai nos acalmando, vai nos tranquilizando. E então nós podemos sentir com maior clareza a serenidade se estabelecendo, a tranquilidade íntima crescendo dentro de nós, a paz se expandindo, com sensações de bem-estar, com sensações do fluxo energético percorrendo o nosso corpo, sensações agradáveis, que vão aprimorando cada uma das células, munindo-as da energia vital que elas necessitam, para que haja saúde, harmonia, bem-estar, equilíbrio físico e mental. Que a nossa mente seja como as águas de um lago, em que nós vamos acalmando e transformando o espelho das águas na possibilidade de refletir o brilho do céu, o brilho das estrelas ou do sol. Vamos silenciar durante alguns instantes e assim permanecermos, sem nos vincularmos a nenhum pensamento, apenas observando, apenas sentindo, silenciando e usufruindo.
Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento de paz. Que agora, na hora do passe, todos os médiuns se sintam efetivamente conectados à Tua presença, à presença dos Espíritos amigos, e traduzam nas suas energias, as energias do alto. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, então nós vamos finalizando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós vamos pedir que os companheiros que forem passar pelo atendimento individual, que já se coloquem para tomar o passe, e os demais serão convidados, tá? Um abraço a quem está online nos acompanhando, tá? Muito obrigado pela sua presença e até domingo que vem, então, quando a gente vai continuar, tá? Fiquem com Deus e tenham um excelente domingo. Muita paz.